Daniel Silveira, que foi julgado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta, após votação de 10-1, e depois o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma decisão favorável a ele. E a gente conversa agora com um dos maiores juristas aqui do país, doutor Ives Gandra da Silva Martins. Tudo bem, doutor Ives? Mais uma vez, muito bom ter o senhor aqui na programação da Jovem Pan. Eu já começo perguntando, primeiro, há uma discussão muito grande jurídica. O presidente da República poderia ter concedido esse benefício a ele, doutor? Eu estou absolutamente tranquilo a respeito. Eu não entro no mérito, estou apenas analisando o aspecto jurídico. Eu comentei a Constituição com o Celso Bastos em 15 volumes iguais a esse. E o capítulo referente ao indulto, porque a Constituição faz menção a indulto, em 1997, foram 10 anos de comentário, eu já dizia o seguinte, que a própria lei não pode impor, está aí o oitivo, isto é, consultar outros conselhos, só pode permitir se necessário, até porque qualquer que seja a opinião dos órgãos especializados, a faculdade outorgada pela Constituinte é absoluta, cabendo-lhe a decisão independentemente de convicção daqueles que foram ouvidos. E o artigo é muito claro. Eu quero ler também o artigo da Constituição. Competências do Presidente da República. Inciso 12 do 84. Conceder indulto e culminar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. O que vale dizer, se necessário, é um ato discricionário dele, do Presidente da República. E ele pode conceder de qualquer forma. E o caso que me pareceu assim, mais discutido, porque, de certa forma, o Luiz Roberto Barroso, que aliás é um grande constitucionalista, decidiu, quando era presidente Michel Temer, que aqueles que estavam sendo condenados pela Lava Jato não poderiam sofrer indulto, não poderiam receber, não poderiam ser beneficiados por indulto. O que é que o Supremo veio a decidir com o voto do Alexandre de Moraes, tendo sido substituído o relator, que era o ministro Luiz Roberto Barroso? Diz é absoluto. Não há possibilidade de dizer que, onde está escrito na Constituição, concede indulto e culminar penas, cabendo ao Supremo Tribunal Federal dizer se ele pode ou não pode conceder. É um poder absoluto do Presidente da República. E o Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, disse que o presidente Michel Temer poderia, com toda tranquilidade, conceder o indulto que quisesse. Não há nenhuma restrição na Constituição. Onde está cabe ao presidente, exclusiva competência do presidente, conceder indultos, não pode sofrer restrição, a não ser da própria Constituição, nas hipóteses do artigo 5º, que, aliás, não é nenhuma dessas, guerra e terrorismo, etc. Isto é, atos concretos que pudessem atingir, digamos, o regime, atos, por exemplo, o terrorismo é definido não por manifestação, o terrorismo é definido por atos concretos. Por exemplo, se o deputado Daniel, não estou de acordo com nada do que ele disse, mas atacou o Supremo Tribunal Federal, tem pessoas, jornalistas, que atacam o presidente da República, jurista, chamando de genocida. O próprio ministro Celso de Mello, um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que o presidente Bolsonaro era semelhante ao Hitler, naquela ocasião em que queria que ele fosse depor pessoalmente no Supremo Tribunal Federal. O que vale dizer, se entrar no mérito, se fez bem, se fez mal, se o Supremo acertou ou não acertou, eu sempre contestei essa decisão do Supremo, também com base na Constituição, onde a Constituição diz que a competência absoluta do Presidente da República, não pode o Supremo dizer, pode conceder nestas hipóteses e não pode conceder naquelas. Isso é claríssimo no inciso 12, artigo 84, e mais do que isso, desta vez eu estou de acordo com o Supremo. Isso que eu estou dizendo no caso do presidente Michel Temer,
que tinham sido indultados na Operação Lava Jato, que o ministro Luiz Roberto Barroso não concordava, o Supremo derrubou o voto do ministro Roberto Barroso e, por voto do ministro Alexandre de Moraes, decidiu que a competência é suprema. Então, nesse ponto, não divirjo da Corte. Duvido que a Corte agora vá mudar a sua jurisprudência, vai reescrever a Constituição e vai dizer onde é a competência absoluta do presidente da República, se acrescenta, menos se o Supremo Tribunal Federal não estiver de acordo com as pessoas que foram condenadas. Duvido que o Supremo venha fazer. E se fizer, vai ser muito triste, porque daí sim nós estaremos tendo um Supremo Legislador, um Supremo Constituinte, um Supremo querendo, enfim, ser o superpoder da República, coisa que eu não acredito pela qualidade dos ministros que lá estão. Doutor Ives, na sequência das perguntas dos nossos comentaristas, Amanda Klein faz a próxima pergunta. Amanda. Bom dia, doutor Ives. Eu queria colocar argumentos de alguns juristas para que o senhor pontuasse ou rebatesse. Muitos deles falam que há desvio de funcionalidade, finalidade nessa decisão no decreto presidencial de Jair Bolsonaro. O senhor falou muito ao indulto coletivo de Michel Temer, que se assenta sobre critérios muito objetivos e específicos de tempo de cumprimento de pena. Nesse caso, juristas argumentam que houve uma quebra da moralidade e impessoalidade que devem reger os atos administrativos, né? Porque foi uma graça que alcança um aliado do presidente antes do processo transitado em julgado, que seria uma outra questão, e por uma questão de interpretação do presidente. Ele não concorda com a decisão do Supremo, que, aliás, sequer, como eu disse, transitou em julgado. Então, isso feriria alguns critérios de atos administrativos. Queria que o senhor ponderasse, respondesse a isso. E também sobre essa outra questão, o fato da graça ter sido concedida antes do processo transitar em julgado e também sobre a inelegibilidade, que nesse caso há uma súmula vinculante do STJ dizendo que não há um efeito sobre esses efeitos secundários da pena não seriam alcançados por uma graça, um indulto presidencial. Veja o seguinte, o indulto, a Constituição não impõe absolutamente que ele tenha que justificar um indulto. O indulto é uma tradição no direito mundial, vem dos códigos Churgi, Gipstar, Hammurabi, que sempre se adotou, que naquela ocasião, no passado, o monarca, o rei, o imperador, o basileu, o que fosse, o faraó, tinha o direito de dar indulto, que era um poder absoluto. Isto foi sendo adotado pelas constituições de todo mundo. Este direito de se conceder a determinados, nós tivemos no próprio julgamento de Cristo, o Barrabás e Cristo colocado por Pilatos para ver quem é que ele concederia o indulto, independente do que tivessem feito. Isso veio para as nossas constituições. E como é de poder absoluto de quem está no governo, a nossa Constituição também adotou o poder absoluto. Não se discute. E o Supremo Tribunal Federal, no caso que eu me referi, declarou diversos pontos que respondem à sua pergunta. Que, aliás, o presidente também fez menção na fala de ontem. Em primeiro lugar, pode ser concedido a qualquer momento. Em segundo lugar, não tem limitação. Em terceiro lugar, pode ser concedido com processos ainda em tramitação. O que vale dizer, 3 questões na jurisprudência do Supremo, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes, substituindo o ministro Roberto Barroso, essas 3 questões foram solucionadas. O problema de motivação, abuso de poder, se o presidente tem o poder absoluto de fazer, sem precisar da justificação de que o fez, indiscutivelmente é uma competência que ele tem e que, evidentemente, ele pode exercer da forma que quiser. Agora, há um dado que, quando fala em abuso de poder, se nós verificarmos o julgamento, a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, eu tenho livros escritos com ele, tenho uma grande admiração, um professor de direito, participamos de banca de doutoramento juntos, e a sua Constituição
comentada, tem, eu creio que 40 edições, que demonstra o valor doutrinário do ministro Alexandre de Moraes, mas a verdade é que o ministro Alexandre de Moraes, quando decidiu prender, eu, pessoalmente, fiz menção de que estava incorreto. Se a Constituição declara que o parlamentar, que não é o parlamentar, quando está lá, ele está representando 20 mil brasileiros, 30 mil brasileiros, sim, 50 mil brasileiros. Doutor Ele Ives. é representante do povo. Doutor no Ives. momento em que ele tem o direito de se manifestar inviolavelmente, que no artigo 53 diz, independente, quer dizer, quaisquer palavras, é inviolável por quaisquer palavras, essa expressão da Constituição, a evidência, o Supremo não podia acrescentar, com quaisquer palavras, menos quando falar contra a segurança nacional. Doutor Ives, com a gente aqui, Paulo Figueiredo, para fazer também uma pergunta para o senhor. Perfeito. Bom dia, doutor Ives, bom dia aos meus colegas, é um prazer estar aqui com todos vocês. Doutor Ives, eu queria fazer uma pergunta sobre o que acontece agora, especificamente, porque nós podemos viver um impasse, já há sinalizações de que talvez o Supremo Tribunal Federal não adote, o presidente diz que o decreto será cumprido de qualquer maneira. O que acontece se o Supremo Tribunal disser que arrumar alguma filigrana jurídica para dizer que o decreto tem alguma forma de ilegalidade, seja de desvio de finalidade? O que acontece? O que acontece na prática? Doutor Ives, antes da resposta do Paulo, a gente tem uma imagem aqui do presidente Jair Bolsonaro, que participa nesse momento de um evento militar em Brasília. Aliás, ele está no Rio de Janeiro, não é Brasília. Ele saiu de Brasília, foi para o Rio de Janeiro. Nesse momento a gente vê e acompanha, para você que está nos ouvindo também, depois entre no Panflix para acompanhar a nossa transmissão. Inclusive há um púlpito, o presidente pode ser que faça uso da palavra. Em instantes a gente volta com essa informação. O presidente Bolsonaro participa de uma cerimônia em homenagem ao Dia da Aviação de Caça no Rio de Janeiro. Ele passa direto pelo púlpito, vai sendo acompanhado pelos seguranças e por integrantes da própria Marinha, da Aeronáutica, melhor dizendo, e agora ele sobe em um palco onde teremos o início dessa cerimônia. O Paulo Figueiredo fez a pergunta para o doutor Ives e, na sequência, a resposta do doutor Ives. Pois não, doutor? Pois eu vejo o seguinte, se houver um impasse, o Supremo impor, e se o presidente entender que a mudança da jurisprudência, porque para colocar qualquer aspecto modificativo da jurisprudência criada pelo próprio Supremo de respeito ao poder absoluto do presidente, e o presidente não quiser cumprir, nós temos um conflito entre poderes. O que a Constituição define a esse respeito? Existe o título 5 da Constituição. Como é que é o título 5? Diz o seguinte: da defesa das instituições democráticas e do Estado. Então, a defesa, no momento de crise, que eu chamo de regime constitucional das crises, é o título 5º e não o título 4, que é da organização dos poderes, que vai solucionar o problema. Interpretação minha, que sempre foi absolutamente deturpada, que também está nesses comentários. As Forças Armadas teria pontualmente, se houver solicitação de qualquer dos poderes para repor a lei e a ordem, isso é um conflito em que os poderes não se entendem, legislativo, judiciário, executivo, judiciário. As Forças Armadas teriam que repor naquele ponto, o que vale dizer, se o presidente recorresse, não poderia comandar as Forças Armadas pela parte do conflito. Não poderiam o seu ministro da Defesa participar, que é um órgão de governo. Mas, com as Forças Armadas, é uma instituição do Estado, para repor só aquele ponto, diria, o deputado não poderá ser preso. Sem desconstituição do poder, sem tirar a competência de nenhum dos poderes, porque a Constituição faz menção, no 142, que as Forças Armadas podem apenas repor a lei e a ordem, o que vale dizer,
só naquele ponto em que as instituições e os poderes não se entendem, entram num conflito evidente, conflito que pode pôr em risco a democracia, e a função é salvar a democracia com a reposição da lei e da ordem. E daí pode dizer o seguinte: não prende o deputado, ou prende o deputado. Pode exceder a favor de um dos poderes só para repor a lei e a ordem, que foi o mecanismo que o Constituinte colocou, pondo 2 títulos da Constituição, o 4 dizendo organização dos poderes, e o 5º, o regime constitucional das crises, estado de sítio, estado de defesa e função das Forças Armadas e da Segurança Pública. Meu pensamento, que foi escrito durante 30 anos, em todos os meus comentários, foi deturpado. Isso é golpe, os militares vão desconstituir, vão eliminar os poderes. Nunca disse isso. Bastam ler os meus escritos. Sempre disse repor pontualmente mais. Se o conflito for entre o executivo e qualquer outros poderes, o presidente não pode comandar as Forças Armadas, nem o seu ministro de Defesa. Só as forças do Estado, de uma instituição do Estado, que poderia fazer. Mas eu estou convencido que não vamos chegar a esse ponto. Eu sempre disse nos meus comentários que aquilo foi posto para fazer com que os poderes tivessem consciência da importância daquilo que diz o artigo 2º da Constituição, que deve haver harmonia e independência dos poderes, e não os poderes ficarem conflitantes. Só se o conflito for irreversível, impossível de ser solucionado com bom senso, é que as Forças Armadas reporiam naquele ponto, exclusivamente, sem discutir poderes, sem modificar em nada aquela ordem ou aquela lei que foi descumprida no momento. Doutor Ives Gandra da Silva Martins, felizmente nosso tempo está esgotado. Agradeço mais uma vez ao senhor pela atenção, pela gentileza e até a próxima. Um abração, bom fim de semana. Da mesma forma, um grande abraço aos amigos. Até.